Meu nome é José Manuel. Meu grupo foi dividido em dois subtemas, que é o crescimento populacional no Brasil e a mobilidade espacial do povo brasileiro, fluxos migratórios. Eu falarei sobre o crescimento populacional do Brasil. Esses dados que eu estou falando eles são de 2005. O crescimento populacional de um determinado território ocorre através de dois fatores: a migração e o crescimento vegetativo. Esse último é a relação entre as taxas de natalidade e as de mortalidade. Quando a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, tem-se o crescimento vegetativo positivo. Caso contrário, o crescimento negativo é quando as duas taxas são equivalentes. O crescimento vegetativo é nulo. No Brasil, o crescimento vegetativo é o principal responsável pelo aumento populacional, já que os fluxos migratórios ocorrem de forma mais intensa entre 1800 e 1950. Nesse período, a população brasileira totalizava de 51.954.397 habitantes, bem longe dos atuais 190.755.799 habitantes. Nos últimos 50 anos, houve uma explosão demográfica no território brasileiro. O país teve um aumento de aproximadamente 130 milhões de pessoas no curto período de 1991 a 2005. A população brasileira teve um crescimento de aproximadamente de 38 milhões de indivíduos. No entanto, acompanhando uma tendência mundial, o crescimento demográfico brasileiro vem sofrendo reduções nos últimos anos. A população continuará aumentando, porém as porcentagens de crescimento estarão despencando. A urbanização em queda da fecundidade da mulher, o planejamento familiar, a utilização de métodos de prevenção à gravidez, a mudança ideológica da população são todos os fatores que contribuem para a redução do crescimento populacional. Bom, nos anos de 1960, as mulheres brasileiras elas tinham uma média de 6,3 filhos e atualmente essa média dá de 2,3, abaixo da média mundial, já que a média mundial é 2,6 filhos. E conforme as estimativas do IBGE, em 2050 a população brasileira vai ser 259,8 milhões de habitantes. E o crescimento vegetativo vai ser de 0,24. Diferente da década de 1950, que era de 2,40%. Bom, meu nome é Aline, número 2, e eu vou dar continuidade ao tema mobilidade espacial do povo brasileiro. Bom, o termo migrações, ele corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até de domicílio. Esse fenômeno, ele pode ser desencadeado por uma série de fatores, seja eles religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. No Brasil, os aspectos econômicos, eles sempre impulsionaram as migrações internas. E durante os séculos 17 e 18, as intensas buscas por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios, com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. Em seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulista atraiu milhares de migrantes, em especial mineiros e nordestinos. Meu nome é Joaquim Calisto, número 23 da chamada. Eu vou estar dando continuidade agora ao nosso tema. E no século XX, não só o Brasil, como vários outros países passaram por um momento de industrialização. Isso por conta da Segunda Guerra Mundial, onde as grandes potências estavam bem fragilizadas. E foi um momento propício, não só para o Brasil, mas como outros países, os países da América Latina, em especial os países da América Latina, para ascenderem economicamente. E no Brasil foram instaladas várias indústrias, principalmente na região sudeste, e em especial São Paulo, que é a nossa capital comercial, como a gente bem conhece hoje, né? E em São Paulo, eles tinham agora as indústrias, porém não tinha gente para trabalhar nessas indústrias. Então foi um momento de várias pessoas do país verem a oportunidade de se mudar para São Paulo e crescer na vida e construir uma nova vida em São Paulo. E aí começou um êxodo rural enorme,
onde pessoas estavam vendendo suas pequenas terras para grandes latifundiários e se mudando para São Paulo. E isso foi uma mobilidade interna em massa que aconteceu no Brasil, e hoje São Paulo é populosa grande e populosa do jeito que a gente conhece. E foi isso. Passando agora para o próximo membro. Muito obrigado. Falando um pouco mais desse assunto, agora a gente vai falar um pouco sobre a região sudeste, que historicamente ela recebeu o maior número de imigrantes, e aí, por causa da consequência da estagnação econômica, ela apresentou uma baixa, um declínio na sua migração, e também um aumento de desemprego. Nesse sentido, ocorreu uma mudança muito grande nos fluxos migratórios, onde a região centro-oeste ela passa a ser o principal destino. As políticas públicas de ocupação e também de desenvolvimento econômico da porção oeste do território brasileiro intensificaram a migração para o centro-oeste. E entre as principais medidas para esse processo, a gente pode citar as mais importantes como sendo a construção de Goiânia, a construção de Brasília e também a expansão da fronteira agrícola e também dos investimentos para a infraestrutura. O reflexo dessa política é que 30% da população do Centro-Oeste são oriundas de outras regiões do Brasil, conforme os dados de 2008 da pesquisa da PNAD. Outro aspecto também muito importante das migrações internas no Brasil é que os fluxos são mais comuns dentro dos próprios estados ou então de regiões de origem do migrante. Esse fato se deve à descentralização da atividade industrial no país, antes concentrada na região sudeste e também em regiões metropolitanas.